O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. As pessoas sempre acham bonito, os Yanomami, os sonhos e tal, sem fazer direção, né, sem fazer referência direta ao que eles estão vivendo, né, porque eles estavam vivendo e eles continuam vivendo. Um povo que conseguiu passar por tudo isso e que coloca os seus sonhos assim como um lugar fundamental para poder fazer política, para poder pensar o mundo e para poder seguir resistindo. Que as crianças saibam desde de pequenas quem são os Yanomami e que os temas indígenas deixem de ser tratados como se fosse algo do passado ou que só é lembrado no dia 19 de abril. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, neste episódio recebemos a antropóloga Hanna Limuja. Oi, Hanna, tudo bom? Olá, tudo bom? Bem-vinda ao episódio 214 do Guilhotina. A Hanna é mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Santa Catarina. Ela trabalha com os Yanomami desde 2008, tendo atuado em ONGs no Brasil e no exterior. Ela lançou pela editora Ubu o livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, e é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela agora. Hanna, o livro é resultado da sua tese de doutorado, né? Você pode contar pra gente como é que você chegou ao tema dos sonhos para os Yanomami e por que você se interessou em fazer uma etnografia sobre isso? Então, eu comecei a trabalhar com os Yanomami em 2008, né? Num projeto de educação intercultural, que era para a formação dos professores Yanomami, que tinha sido um pedido do Davi Copenaua, a criação de um curso, né? Que os Yanomami pudessem estudar para poder defender a floresta. Então, aprender português, aprender matemática e se defender dos Nababa, né, que são os não indígenas, assim. E aí eu entrei nesse processo, foi assim que eu cheguei até os Yanomami, até Boa Vista, né, que é onde eu moro atualmente. E nesse processo a gente acompanhava os professores, tanto as escolas nas comunidades, dentro da terra Yanomami, como a formação desses professores que aconteciam, né, nas comunidades e também na cidade. Nesse processo, eu comecei a sonhar muito. E toda vez que eu comentava meu sonho, ele sempre tinha uma explicação, né? Eu dividia com o Davi bastante, ele sempre tinha alguma explicação, porque eu estava sonhando. Aí eu comecei a ver que o sonho era super importante para eles, né? E então foi quando eu decidi que eu voltaria, porque eu fiquei 7 anos, né, entre o mestrado e o doutorado, eu voltaria para poder fazer uma pesquisa sobre um tema que parecia que era central para eles, mas que, por outro lado, não aparecia na literatura, né? E os Yanomami tem, enfim, muitos estudiosos, assim, que fizeram muito trabalho de campo, um deles é o Bruce Albert, e o tema dos sonhos, né, só vai aparecer na Queda do Céu, que é esse livro, que é a autobiografia do Davi Copenaua, junto com o Bruce. Entendi. Eu ia colocar uma pergunta exatamente sobre isso, né? O mundo onírico dos povos indígenas não é muito estudado pelos antropólogos e ocupa uma posição bem central, né? Mas o que você acha ao que você atribui isso, assim, essa baixa pesquisa? Não sei se eu posso afirmar isso, mas enfim, a gente não encontra tantos estudos que se debruçam sobre essa questão. Então, até que é estudado, né? Assim, nunca se deu um destaque, o devido destaque para o tema, mas sempre você tem alguma menção, ou mesmo entre os Yanomami, você tem aqui ou acolá, você tem uma referência ao sonho, né? Eu acho que tem toda uma questão nos últimos, na última década, né, em que isso começa a ser mais relevante, que se começa a pensar, por exemplo, no que é uma antropologia dos sonhos. Eu acho que inicialmente, e aí eu coloco isso no caso Yanomami, que a antropologia, bom, de maneira geral, mas no caso Yanomami, eu acho que teve uma influência muito grande aí do estruturalismo, né? Eu acho que tem uma questão da disciplina, da antropologia também querer demarcar, né? Ser demarcada como disciplina e não colocar em relevância um tema que no início do século passado, né, era da psicanálise, então ter um pouco essa diferenciação entre o que é antropologia, o que é psicanálise, ou não entrar nesse tema também do inconsciente, que é um tema tão caro para a gente, né, para a antropologia e para o Ocidente. Eu acho, pessoalmente, isso nem entrou no livro, mas está na tese, porque o livro é baseado na minha tese de doutorado, que tem toda uma questão aí que é mais interna à disciplina também, que é essa antropologia estruturalista, né, e que tem o Claude Lévi-Strauss como a grande figura, né, ele tem uma postura inicial que ele apoia, né, ele tem algumas ideias do Freud que ele
vai estar no início dos escritos dele e depois ele afasta. Não Ler a Ciumenta, que é um dos últimos livros, né, de uma coletânea que são as mitológicas, e que ele tem um afastamento um pouco das ideias do Freud. E eu acho que a antropologia seguiu, no certo sentido, essa antropologia estruturalista, essa separação de não vamos falar sobre isso, né, não vamos falar sobre o sonho. O que é paradoxal, porque temas como mitologia ou xamanismo, que são temas clássicos dentro da antropologia, eles imediatamente remetem ao tema dos sonhos, né? Não vou dizer que, assim, as etnias, né, os grupos ameríndios, mas, assim, em boa parte, sempre se faz uma referência aos sonhos, né? Tanto falando de mito como falando de xamanismo. Mas a gente não deu a devida atenção a isso, né? Sendo que os caras, pelo menos o caso Yanomami, eles falam disso o tempo todo. E isso fica mais óbvio na Queda do Céu, que é esse catatal, né, essa obra, esse clássico, que é o livro do Davi com Bruce. E é justamente um Yanomami falando em primeira pessoa, né? Então, eu até me refiro à Queda do Céu como o livro dos sonhos Yanomami. Uhum. E o Davi Copenaua diz que os brancos não sabem sonhar e por isso que eles destroem a floresta, né? Eu queria te perguntar, né, qual que é a diferença entre os sonhos dos brancos e dos Yanomami? Acho que seria bom para apresentar um pouco para quem está ouvindo a gente como é os sonhos, né, para os Yanomami. Então, o sonho ele faz parte fundamental, né, da vida dos Yanomami. E é bom para pensar, né? E bom, quando eu fui fazer minha pesquisa também, eu não estava muito interessada exatamente no que seria um livro dos significados dos sonhos Yanomami, né? Eu estava interessada mais em saber o que eles faziam com esses sonhos, como esse sonho era bom, ele tinha um rendimento, né, na vida dos Yanomami. E aí tem um contraponto, que na verdade é o Davi que coloca isso bastante, né, na Queda do Céu também, nesse contraponto de falar que os brancos não sabem sonhar, né, por isso que eles não conseguem ver a floresta. E essa frase ele fala justamente quando ele vê nessa corrida do ouro que acontece, né, a primeira que aconteceu no final da década de 80, início da de 90, ele vê na TV cenas da terra Yanomami sendo destruída pelo garimpo. Então ele fala, bom, os brancos não sabem sonhar, é por isso que eles destroem a floresta. Em contraponto a isso, tem uma relação e que eu acho que é fundamental, né, eu acho é uma das teses do livro, da minha pesquisa, é que o sonho ele é sempre motivado por um outro, né, é a maneira como você tem para acessar um outro mundo, outros seres, você sempre sonha com alguém porque esse alguém está te desejando, né? Então você tem essa relação de que não é um sonho centrado em si mesmo, né? E o Davi coloca, bom, o branco só sonha consigo mesmo, com as suas coisas, é por isso que ele dorme como um machado deitado no chão, né? Eles dormem muito, mas eles sonham pouco. Porque eles só sonham consigo mesmo, com as suas mercadorias, com o seu mundo, então é por isso que eles não conseguem sair de si e não conseguem ver que o mundo é muito maior do que essa humanidade que eles criaram para eles, né? E criaram para eles que, em contraponto, destrói o resto do mundo. Então, acho que é um pouco essa a diferença, é de ver no sonho algo que cria uma relação, que cria um conhecimento e que, através do qual você consegue conhecer o mundo, né? Para além daquilo que você pode ver na vigília. E a gente tem essa questão com o sonho de sonhar com os nossos mundos, com os nossos desejos, com as nossas coisas. Então, acho que basicamente é um pouco que é a relação que eles têm com o mundo, né? Que o mundo não são só os Yanomami, é tudo que está ao redor, né? Tipo, os animais também sonham, tudo que existe sonha. E se a gente sonha, a gente, na verdade, nem dá atenção aos nossos sonhos. Então, é como se a gente jogasse para debaixo do tapete, né? E colocasse à luz de uma sala de psicanalistas, sabe? A gente coloca em lugares específicos o sonho, ele não faz parte do cotidiano, né? Então, assim, é uma diferença assim, dos sonhos propriamente ditos ali, ou é uma diferença da forma em que os brancos e os Yanomamis interpretam, mas assim, não só interpretam, né? A posição que eles dão para os sonhos. Eu acho que assim, é o lugar que eles dão, mas é óbvio, aquilo que você sonha tem relação direta com aquilo que você vive. Então, quando me perguntam, os Yanomamis sonham como os brancos? Não, porque os Yanomami não são como os brancos, né? Então, da mesma forma que alguém que mora, sei lá, numa comunidade, numa zona rural, não vai sonhar como alguém que mora na cidade. Quer dizer, são sonhos diferentes porque também essas pessoas estão dentro de contextos, né, culturais, simbólicos diferentes. Então, mas obviamente, os Yanomami, eles dão uma importância para o sonho que a gente não dá. Então, a própria questão da memória, né, de lembrar do sonho. Então, eles me contavam, bom, no início, quando eu fui coletando sonhos, eles me narravam 3, 4, 5 sonhos que eles tinham na mesma noite. A gente normalmente fala, eu não sonho,
né, que está relacionada a várias questões, desde que, bom, para eles é isso, o sonho é uma técnica, né, e os xamãs, eles são sonhadores por excelência nesse sentido, porque eles passam, e aí tem uma relação com a ecoana, né, a substância psicoativa que eles usam para fazer xamanismo, e tudo isso, mas eles estão, né, nesse processo onírico quase o tempo todo, então eles são os sonhadores que conseguem ver as coisas no tempo do sonho e ir muito mais longe do que as pessoas que não são xamãs. Mas a gente, na verdade, nem sonha direito, nem presta atenção nos nossos sonhos. E quando a gente dorme, porque esse é outro ponto que eles sempre colocam. Bom, a gente não pode sonhar de dia porque é só à noite que se sonha, porque é à noite que se dorme. Então, a gente está nas grandes cidades em que a gente mal dorme, né? A gente dorme estimulado por, enfim, remédio para sono, né? Para dormir, ou antidepressivo, ou álcool, ou substâncias que, na verdade, não fazem com que a gente entre naquela zona de sono profundo para poder sonhar. Então, acho que são várias questões que têm a ver com onde que a gente está neste mundo e por que o sonho é importante, sabe? E eles colocam o sonho como uma parte importante, né? Do conhecimento do mundo e do outro também. Uhum. Então, seguindo a minha pergunta, era sobre a terra indígena Yanomami, né? Ela foi demarcada já tem 30 anos, mas ao longo desse período os conflitos e invasões se acirraram, né? Sobretudo nos últimos anos relacionado ao garimpo ilegal. Como é que essa destruição aparece nos sonhos dos Yanomami? Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eu fiz numa comunidade, Biaú, que hoje não existe, mas que não estava em região de garimpo. Então, essas pessoas, né, elas me contavam seus sonhos e não tinha relação direta com garimpo. Mas tinha lá, por exemplo, 2 sobreviventes de Hashimu, que foram 2 meninas. Hashimu foi um genocídio que aconteceu em 93, e esse ano faz 30 anos de Hashimu. Eu sempre faço questão de falar sobre isso, porque eu acho que não dá pra gente esquecer o que foi Hashimu, sabe? Quem não sabe precisa saber. Que foi o primeiro genocídio reconhecido pela justiça brasileira e que foi um grupo de Yanomami que foi executado por um bando de garimpeiro. Então, justamente em 93, nessa primeira corrida do ouro. E a terra já estava demarcada, né? A terra foi demarcada em 92. Ministro da Justiça Maurício Correia volta da área Macuxi e afirma que houve tiroteio, mas apenas um esqueleto foi encontrado. Até agora não existem pistas concretas sobre o que aconteceu. E para acompanhar de perto os trabalhos dos policiais federais, viajaram para a área o coordenador da Fundação Nacional de Saúde, Irã Gonçalves, e o presidente da OAB em Roraima, Esmone Grangeiro. A equipe da TVE não foi autorizada a entrar na maloca nem sobrevoar a área do Hashimu. E disso sobraram alguns sobreviventes, né? E 2 meninas, na época, tinham 6 e 5 anos, que eram irmãs, foram parar na região onde eu fiz a minha pesquisa e, coincidentemente, na maloca. Então, tinha uma menina, que hoje já é uma mulher, já é mãe, né? Que ela me contava dos sonhos dela, de como ela tinha perdido, de como ela tinha perdido os parentes, né? E tem esse sonho com os mortos é muito recorrente e é muito comovente, né? Como se pode imaginar. É mesmo pra gente, quando a gente tem esse tipo de sonho. Só que ela me falava, eu não sabia que ela era uma sobrevivente de Hashimu. Ela me falava que ela não tinha pai, que ela não tinha mãe e que os brancos tinham matado a família dela. E aí foi quando eu comecei a querer saber mais e descobrir por outros, né? Porque você nunca pergunta para a pessoa sobre os seus mortos, né? A morte, assim, falar sobre o morto é um tabu. Então, de maneira indireta, conversando com as outras pessoas, eu descobri que ela era de Hashimu e que ela tinha perdido os pais justamente nesse massacre. Então, assim, eu não tenho dados, né, de como está sendo impactado os sonhos dos Yanomami nesse contexto, mas a gente pode imaginar que nas comunidades, e a gente tem, né, esses dados de que mais ou menos de maneira indireta, 60%, né, da terra Yanomami está sendo impactada pelo garimpo. Nas comunidades onde o garimpo está próximo, obviamente essas pessoas, elas como é que você vai sonhar, sabe? Se você tem o barulho de um motor funcionando à noite, se você tem o barulho de aviões passando e helicópteros o tempo todo. E o outro dado é que, enfim, todo mundo deve ter acompanhado no início do ano, né, a emergência sanitária e humanitária na terra Yanomami, que continua ainda, que a gente, né, talvez fale mais para frente. Mas é isso, é um caso de desnutrição, de falta de comida nessas áreas que foram afetadas, que como é que você consegue dormir se você tem fome, sabe? Ou se você está doente.
Então é óbvio que isso impactou a vida das pessoas, porque você criou toda uma desestruturação social e econômica na vida dessas pessoas, né? Uhum. E, Hanna, o sonho também é uma forma de aprender e também de fazer política, né, para os Yanomami, né? Você cita uma frase do Copenau sobre isso. Como é que isso acontece? Os sonhos são como inspiração? Enfim, você pode explicar um pouco mais para a gente em relação a isso? Então, o Davi, quando ele vai falar sobre o que é política, ele fala, bom, política para os brancos são as palavras emaranhadas, né, que eles usam para tentar roubar as nossas terras. Essa é a referência que ele tem de político, de política. E ele fala, bom, para a gente, política é outra coisa. Política são as palavras que o Chapiribe, que são os espíritos auxiliares dos xamãs, mandam para a gente no tempo do sonho, no Maridã. Isso, e aí o mesmo contraponto que ele faz também entre sonho e escola, né? Ele fala, bom, vocês brancos têm escola, nós temos o sonho. Então, cada um aprende com o que tem. A ideia do sonho como existência um pouco vem da ideia dessa questão também de que o sonho, ele cria relações, né? O sonho, ele cria essas relações, ele cria uma comunicação, seja entre essas dimensões, né? Que o mundo Yanomami é dividido em patamares, seja entre seres. Então, é isso, você se relaciona, você se comunica com o outro e você estabelece relações através do sonho. E por isso também ele é político, né? Ele é resistência no sentido de que, bom, é através do sonho que eles conhecem esse mundo, e é através dos sonhos que eles continuam lutando. Então, no certo sentido, tem uma relação entre mito e sonho, que mitos são as histórias de um mundo, de um momento em que tudo era meio caos, né? Os animais casavam com os humanos e não tinham essa diferenciação das espécies. Então, através de um evento, as coisas são como são agora. Então, são essas histórias que explicam por que o mundo é como nós sabemos agora. Esses mitos, os xamãs veem, né, nos seus sonhos. Eles já aconteceram, estão acontecendo. Mas eles não veem só os sonhos. O Davi, ele faz referência o tempo todo, tanto com a questão do garimpo, né, de que ele vê no sonho. Ele viu a destruição da floresta antes da floresta ser destruída. Ele viu os garimpeiros chegando. Da mesma forma que ele também faz referência, bom, é isso, os nossos antepassados viram os portugueses chegando aqui nas Américas antes deles chegarem. Sabe? É uma referência que eu acho que aí a gente entra em outras questões que tem a ver com dimensão, tempo e espaço, mas que o sonho é um pouco essa abertura que você tem e que você consegue ter acesso, né? E aí é político no sentido dessa resistência. Bom, você, nos outros sonhos, né, que você tem a ver com os mortos, ou com os inimigos, ou algo que acontece, por mais que você esteja numa posição um pouco de presa, porque já que o seu sonho, né, que esse é o título do livro, o Desejo dos Outros, ele não é motivado pelo seu desejo, mas pelo um desejo que vem de fora, então te coloca numa posição um pouco de presa desse desejo, né? Você é um objeto do desejo de um outro. Só que ao mesmo tempo ele é resistência, porque as pessoas, na verdade, elas se negam, né? Seja o sonho que eles têm com os mortos, que pedem para ir para o patamar dos mortos, ou seja, morrer, porque os mortos querem sempre o melhor, né, para os vivos, e os mortos sabem mais do que os vivos, porque eles já foram vivos, viram, né, onde a gente vive, e no céu, no Rutumoço é muito melhor. E os brancos resistem, os Yanomami resistem, né? Eles dizem, não, eu não vou, só vou depois. Então o sonho tem essa coisa de resistência também, de resistir através daquilo que eles acessam no sonho, e também de ter uma postura, né? Que é a ideia também de não colocar o sonho como algo irremediável. Ah, então porque eu sonhei com isso, vai acontecer. Não, você tem ali uma certa agência, né? De contornar aquela situação. E o sonho, ele é fundamental para você ter acesso a essas informações antes que elas aconteçam. Hanna, eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa relação entre o sonho e o que acontece, né? Você disse que para os Yanomami, o sonho, o que acontece no sonho é considerado algo que aconteceu ou que poderá acontecer. Como é que é isso? Acho um pouquinho até complementando já o que você estava falando, né? Não necessariamente é o que vai acontecer, então você pode explicar um pouco melhor? Então, essa é uma parte super interessante que tem a ver, na verdade, com essa relação de tempo e espaço, né? Que é o tempo do mito. E aí eu faço um paralelo entre o tempo do mito e o tempo do sonho. Porque, como eu falei, o mito é esse tempo que já aconteceu, mas os xamãs, quando fazem xamanismo, ou quando eles sonham à noite, eles veem isso acontecendo. Então a gente tem, por exemplo, o mito da origem do fogo. Antigamente os Yanomami não tinham fogo. Quem tinha o fogo era o jacaré. E ele guardava na boca. Então, né, e aí os animais se unem para roubar o fogo do jacaré. E aí o fogo passa a ser dos Yanomami.
essas cenas mitológicas, o xamã, ele vê quando ele sonha, né, faz xamanismo, e isso eu falo de experiência onírica, de não fazer essa diferenciação entre o que é o xamanismo e o que é o sonho, mas ele está sempre numa experiência onírica que ele é mais imagem do que carne, né, pessoa, basic, ele é mais Beyutuba, o xamã, que é a imagem, né, Beyutuba é a imagem que desprende do corpo quando a pessoa sonha ou quando ela morre, né, aí essa imagem se transforma embora e vai viver no Hutu-Mose. Mas é um pouco essa ideia de que essa noção de tempo e espaço com a qual a gente baseia, né, o nosso conhecimento do mundo, a nossa ciência, ele é completamente outro dentro dessa lógica, porque um acontecimento pode ter tido lugar ontem, num sonho, né, ou num passado mítico, ou ele pode acontecer. E o xamã, que é esse sonhador por excelência, tem essa capacidade de poder ver isso, né, acontecendo. O céu, e portanto, o céu, que é outro mito, né, o céu já caiu uma vez, né, mas ele vai cair de novo, e ele está caindo sobre as nossas cabeças, né, e aí o sonho dá um pouco essa dimensão, de que o sonho também é uma dimensão, ele não dá para ser pensado como uma reta, né, que a gente pensa o tempo, espaço e evoluindo, né, isso é a evolução dentro da nossa ciência, o espaço que a gente percorre dentro de um determinado tempo. E, na verdade, esse tempo linear, ele não existe. Ele é outra coisa, né? Que eu até faço um pouco uma referência à fita de Moebius, né? É outra coisa, é algo que passa, mas ele não vai necessariamente para frente, né? Nesse sentido cartesiano que a gente pensa o tempo. Ana, eu queria te fazer uma outra pergunta disso, mas eu ia te pedir para explicar a fita de Moebius, por favor, porque... Ah, tá. Uma fita de Moebius é uma figura geométrica em que tem até, quem quiser saber, você procura no YouTube, porque dá para fazer em casa, uma fita para entender um pouco a ideia, porque falando assim parece abstrato. Mas é uma reta, que é uma fita de 2 lados, que aí você tem uma dobra em que você consegue passar de um lado para o outro. Então, assim, o que aparentemente parece ter 2 lados, na verdade tem um só. E um teste, né, para quem quiser fazer, você faz a fita, fecha ela e passa uma caneta de um lado, que aí você vai parar do outro. Essa foi a figura que eu consegui um pouco pensar para descrever o que seria o tempo, porque para mim pensar nessa maneira, o tempo, o mito e o sonho nesse tempo, né, dentro do pensamento Yanomami, de que é isso. E isso não significa, contudo, dizer que eles não sabem o que é passado, presente e futuro, né? É outra coisa. Mas, e assim, nem que eles não sabem também a diferença entre o sonho e a vigília, né? Isso é importante também. Exato, isso é importante colocar, porque às vezes quando eu falo, bom, o sonho é tão importante quanto o que se viu na vigília, então, mas eles não sabem o que é sonho, qual que é a diferença? Não, é óbvio que eles sabem, né? Sonho é aquilo que eles têm quando eles estão dormindo. Só que isso é tão importante quanto o que eles vivem quando eles estão acordados. E uma coisa influencia a outra. E aí vem a ideia de Moebius outra vez, de que a gente pensaria, bom, aquilo que a gente vive desperto é uma coisa, o que a gente vive dormindo é outra. Não. E aí a gente tem a relação entre imagem e corpo, né? Que é isso. O que afeta a imagem, que é o que se desprende do corpo quando a pessoa sonha, ela volta para o corpo antes dela acordar. Isso vai afetar a vida dessa pessoa. Então, essas coisas só são acessíveis porque a imagem acessa isso. Então, mas uma vez que ela cola ao corpo, você tem o baby, né, que é o pensamento consciente. E aí você externaliza isso. Então, uma coisa é você sonhar, outra coisa é você falar do sonho e socializar. Porque o sonho, ele não existe se você não conta ele se perde. É por isso que eles também, né, o sonho tem esse lugar fundamental, porque também ele é socializado, né, ele é compartilhado, coisa que a gente não faz. Isso eu queria também emendar, já perguntar quais as consequências, né, para eles dessa visão, né, do que você explicou agora, como é que isso se reflete no dia a dia, no comportamento, nas sociabilidades, né? Então, quando eles têm um sonho que acham importante compartilhar, em geral eles compartilham com a pessoa que está do lado na rede, né, assim, da família. Mas se é um sonho que eles acham que vai afetar a comunidade, como sonhar com os okapo, que são os inimigos, né, os feiticeiros, que ninguém vê, mas que estão sempre rondando. Se alguém tem esse tipo de sonho, ou com o Tabarasique, que é um ser mitológico que vive nas águas, a pessoa vai no centro da maloca e aí conta esse sonho para todo mundo, né? Fala, gente, o que a gente chama de Hereamu. Hereamu são esses discursos que os Yanomami fazem no início da noite, né? No início do dia ou no fim da noite. Eles vão no meio e falam coisas assim, notícias corriqueiras, né? Desde organizar uma festa até
caçar todo mundo no dia seguinte. De manhã, quando acordam, eles vão no meio e contam: bom, eu tive um sonho com Tabarasic, que é esse ser que fica nas águas. Então as pessoas ficam atentas, porque esse ser, as pessoas querem evitar. Então as pessoas ficam atentas para não ir lá. Ou se tem um sonho com cobra, ou que remeta a cobra. Essa pessoa vai no meio e fala, né? Sobre isso. E aí todo mundo fica atento, porque se a imagem dessa pessoa sonhou com isso, é porque de fato tem inimigos perto da casa, tem cobra perto da casa. Então todo mundo precisa se atentar. Mas ele precisa compartilhar, né? E essa coisa de falar do sonho também de alguma forma, essa relação com a fala, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vem ao mundo, né? Ela passa pela imagem, né? Afeta o corpo, só que ela só se faz presente se ela é externalizada. E aí as pessoas também confirmam, né? Realmente, esse sonho que você teve só pode ser cobra, e isso é muito sério, então vamos tomar cuidado, vamos ficar perto da casa, não vamos ficar muito longe. Ou seja, afeta a vida de todo mundo, né? O sonho não diz respeito só à pessoa, né? Ela pode afetar a comunidade toda. Uhum. E, Hannah, existem diferentes tipos de sonho, né? Você podia explicar alguns que você observou na sua pesquisa? Por exemplo, tem sonhos mais premonitórios, né? Você até, acho que você podia contar pra gente que tem um sonho que o Peri teve com você, e ele insistiu pra você fazer, né, com as ervas, bater as ervas e falar, acho que a palavra é sarina, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, como uma forma de prevenir para não acontecer aquilo que ele sonhou, né? Que é uma dessas formas de remediar, né? Bom, então, tem esses sonhos, são vários, né? Tem os sonhos dos caçadores também são pessoas que vão longe, né? Que fazem essas buscas. As caçadas mais solitárias, quando eles saem individualmente, então eles vão longe da floresta. Então, eles costumam sonhar, eles saem muito cedo para caçar, e às vezes eles sonham com coisas que falam, bom, hoje, na verdade, esse sonho de cobra, por exemplo, ou de algum ser, né, mitológico, fala, bom, hoje não é um bom dia para caçar, então eles acabam não indo, né? O que gera bastante problema, às vezes, conjugais lá, com as mulheres, porque elas dizem que eles falam que tem esse tipo de sonho para não ir caçar, que na verdade eles são preguiçosos. Mas tem esses sonhos caçadores que vão mais longe e dizem que sonham muito. Aliás, né? Eu já fiz essa menção de que sonho tem a ver com conhecimento, mas dizer que sonha muito também é uma prova de que a pessoa sabe muito, né? De que a pessoa, bom, alguém. E aí a Fátima, que é essa mulher Yanomami, que sempre amiga, que sempre compartilhava sonhos, ela fazia questão de falar que os filhos dela sempre sonhavam, né? E aí eles falavam, não, eu não sonhei. Ela falou, sonhou sim, sonhou porque você estava falando enquanto dormia. Porque falar enquanto dorme também é um sinal de que você sonha. Então, você tem o sonho dos xamãs, que é esse que eu falo mais, né? Que é sobre esses sonhos, que são os mitos, eles sonham os mitos, então, que é outra questão de que, na verdade, os mitos, eles são outra tese, né, do livro, de que, na verdade, dificilmente tem um mito que não tenha sido sonho em algum momento. O que faz mais estranha a ideia de que o sonho nunca tenha sido estudado com mais profundidade, porque cada xamã que sonha um mito, ele acaba criando, né, de alguma forma, uma versão. Não é que ele como se fosse aquilo, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, eles vão sonhando histórias e vão complementando essas histórias, né? Então, necessariamente, é como se todas as histórias contadas tivessem sido sonhadas, né? E tivessem sido sonhadas e continuam sendo sonhadas. É importante que elas sejam sonhadas para que elas sejam também atualizadas, né? Nesse sentido. E aí tem os sonhos comuns também das pessoas que não são xamãs e que aí sonham com as rosas, com as festas, com coisas do cotidiano, com pessoas que não estão. Esse sonho que é muito comovente, né? É o sonho com as pessoas que não estão. E em Yanomami, podem ser pessoas que já morreram ou pessoas que estão na cidade por algum problema de saúde ou porque foram fazer alguma coisa, né, fazer documento. Mas não está... É o verbo que eles usam também, não estar ou se perder, para alguém que morreu. Então, eles nunca falam diretamente, né, que alguém morreu. Eles falam que a pessoa se perdeu ou que ela não está. E aí, em geral, quando essa pessoa não está, por essas razões que eu falei, eles costumam sonhar. Eles costumam sonhar com os parentes que estão na cidade, por exemplo. Aí eles ficam preocupados, achando que a pessoa morreu ou não está bem. Ou sonham com pessoas que já morreram, de fato. E aí, nesses sonhos, sempre eles acordam nostálgicos, né? Porque o parente morto sempre tenta levar ao vivo. Ou com pessoas que estão para chegar.
Então, esses sonhos são interessantes, porque de alguma forma, eu acho que deixa claro que através dos sonhos eles se comunicam, né? Existe uma comunicação aí, de tipo, alguém tá para chegar, eles conseguem sonhar com a pessoa e eles sabem que a pessoa vai chegar e a pessoa chega. Eu tive esse tipo de sonho lá, sem saber que alguém ia chegar. E aí foi quando me explicaram, você sonhou com ele porque ele tá para chegar. Eu falei, eu nem sabia que ele não tava na maloca. E ele chegou. Ah, Ana, você conta no livro que o sonho e a morte são dois momentos ali em que a imagem, né, que você citou aí um pouco antes, se desprende do corpo. Como é que isso afeta aí a forma que os Yanomami veem a morte, né, a forma que eles lidam com a morte? E eu acho que, se possível, também comparar com a forma com os brancos também lidam com a morte, né? Se não me engano, em algum momento você fala sobre o Copenau fala sobre isso também, né? É, então, na verdade a questão não é tanto a morte, né? Eu acho que a diferença entre uma das diferenças como a gente vê isso e eles é porque a morte não é um problema como é pra gente, né? No caso, o problema são os mortos que estão sempre, né? Que eles precisam manter essa separação entre esses patamares, esses mundos, para que os mortos vivam no Hutumoce e os vivos possam continuar vivendo até o dia da morte. Eu acho que tem várias questões aí. Uma é que passa um pouco que a morte tem esse tabu, você não fala, né, do morto diretamente. Então tem uma questão de você destruir tudo que é da pessoa, inclusive o nome você para de pronunciar, porque você chamar também é uma forma de trazer para perto, e você precisa criar essa distância. E isso vai ser realizado durante algum tempo, né, nos rituais funerários que acontecem durante as festas, que chamam Orearro, em que você vai colocar as cinzas em esquecimento, né? As cinzas e aquilo que era do morto também. Você destrói tudo. Então, acho que tem uma diferença fundamental, que é o fato de que quando a Fátima, ela me perguntava como os brancos faziam quando a gente morria, como é que fazia com as nossas coisas. Porque em Yanomami, você ter poucas coisas para queimar significa que você foi um homem ou uma mulher muito generosa, porque você deu suas coisas em vida, né? E ser generoso é um dos maiores atributos que você pode ter, né? Ser em Yanomami. E aí eu expliquei para ela que a gente, quando morria, a gente dava nossas coisas para os nossos filhos, né? A gente deixava para os outros. E ela ficou escandalizada, porque ela falou, como? Porque tem a questão do traço do morto, né? Onde você tocou, onde você pegou, por onde você passou, ficou seu traço. Então, é como, né, se você não tivesse saído dali. E ela ficou escandalizada, porque ela falou, como é que vocês podem deixar que os seus parentes fiquem, né, vendo as coisas que eram de vocês, né? Como que vocês podem deixar seus parentes sofrendo? Porque isso, ver algo para do morto, causa sofrimento no parente vivo. E eu expliquei para ela que a gente não só fazia isso, como a gente passava a vida inteira trabalhando para ter essas coisas e deixar para os vivos, né? Então ela ficou chocada. E também ela já sabia que ela me perguntou como que a gente fazia, porque o enterro do corpo também é abandonar o corpo, né? Quer dizer, tem todo um tratamento funerário para o corpo da pessoa, né, quando ela morre. E aí tem esse processo, né? O corpo ele é formado por vários elementos, né? Materiais e imateriais. Então, meio tubo é essa imagem que sai do corpo quando a gente sonha e depois volta e a gente acorda. Mas no momento da morte, ela sai definitivamente do corpo e se transforma num espectro, esse espectro, ora, que fica rondando ali durante um tempo, né? Até finalmente ir para o tumor-se, para o outro patamar. E aí tem o tratamento do corpo, né? Tem todo um tratamento funerário, né? De secagem, não cesto, de deixar secando, depois de cremação, de depilação desses ossos que são transformados em cinzas e vão ser entregues, né? Para as pessoas, para as famílias que tinham relação com o morto. E durante as festas, essas cinzas vão ficar guardadas, até que na última festa, essas cinzas são enterradas com mingau de banana. Mas tem todo um tratamento, né? Todo um cuidado. Então, enterrar o morto, por exemplo, é uma coisa horrorosa para eles, que é como se você... Como é que você larga os seus mortos para os bichos comerem? E aí eu acho que o último elemento é a questão do luto. De alguma forma, o luto ele é feito coletivamente, né? Então, nessas festas é quando você chora o morto. Não significa que você não pode chorar em outros contextos, mas você tem esse serviço funerário, né? Todo esse ritual funerário, ele mobiliza toda a comunidade, né? E mobiliza uma rede intercomunitária, inclusive, porque é quando outras comunidades que tinham relação com o morto vão vir visitar, e aí se estabelece trocas, né? E tal. Então, eu acho que tem esse aspecto de você pensar também a morte de uma maneira coletiva, né?
que eu acho que é a diferença entre a gente, né? A gente faz um luto, sei lá, um luto individualizado, né? Ou seja, eles são muito mais bem resolvidos, né? Tanto com relação à morte, a sexo, a tudo. Muito mais do que a gente. Total, né? Desprendimento, enfim. Hanna, eu ia te perguntar mais um pouco sobre a relação do sonho e mito, né? Você já comentou em alguma resposta anterior, mas no livro você conta um pouco que tinha essa, essa confusão, assim, bem entre aspas, né? Que você perguntava dos sonhos e eles te contavam que as pessoas entenderiam como um mito, você perguntava do mito e eles contavam que os brancos poderiam entender como sonho. Como é que foi esse processo de diálogo, sobretudo com os mais velhos, para diferenciar, né, o que a gente considera como mito, o que considera como sonho? Foi difícil, viu? Porque foi isso, né? Toda vez que eu perguntava de sonho, os chumas me contavam de mitos. Então eu comecei a perguntar dos mitos e eles falavam de sonhos. E aí foi virando um rolo que eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada aqui, ou tem alguma coisa que eu não estou entendendo que está passando. E aí foi quando caiu, né, essa chave, depois de algum tempo, de que isso tem a ver com o sonho que eu tenho também em campo, né, que faz eu chegar até um mito, que é o Retorno das Almas, que é um mito que foi coletado pelo Lisot, um antropólogo francês, e que fala sobre o retorno das almas, né, que as almas voltam e tal. E quando eu conto o meu sonho, aí a Fátima, o marido dela que tá ouvindo, fala, o Luigi também tem esse sonho. Aí remete ao mito, né? E aí foi quando eu fui vendo, peraí, mas a gente tá falando de mito ou de sonho? A gente tá falando de mitos que são sonhados, sabe? Mitos que são sonhados e sonhos que vão atualizando mitos. Então, essa divisão, na verdade, ela faz sentido para a gente. Aí depois, quando eu vou ver todo o material sobre mitologia e Yanomami, eu vejo que a referência aos sonhos foram completamente retiradas. Isso não está no livro, mas está na tese. Foram tiradas as referências. Então, você tem a descrição de uns mitos, e depois disso tem a fala de que no Yanomami contou o mito falando, eu sei dessas coisas porque eu sonhei. Quer dizer, porque não queriam dar destaque exatamente, né, ao que o sonhador fala sobre o mito, mas ao mito em si. Então é isso, e que volta essa questão também do tempo, do espaço, da fita de Moebius, sabe? Dessas divisões que, na verdade, quer dizer, sonho e mito tem muito mais a ver do que a gente pode imaginar, né? Lévi-Strauss e Freud estão muito mais próximos do que Lévi-Strauss gostaria, mas e que a gente precisa aprofundar também, né? Eu acho que, na verdade, é sempre rico, né? A gente poder juntar coisas. Eu acho que a gente dividiu demais, e nessa divisão a gente foi perdendo, inclusive, esse foco de prestar atenção no que eles estavam dizendo, porque eu acredito que não foi só comigo, o Zé Yanomami fala o tempo todo de sonho, com todo mundo, sabe? Então, como é que... Eu até cogitei não fazer essa pesquisa, porque eu falei, não, gente, só posso estar viajando, porque só eu estou vendo isso. Aí foi depois da queda do céu que eu falei, não, tem algo aí para falar sobre. Ana, bom, a gente vai voltar a falar do livro ali no finalzinho da entrevista, mas eu queria te perguntar um pouco sobre a situação do Yanomami agora. Você lançou o livro foi em 2022, né? No momento em que a crise humanitária que eles estão atravessando ainda não tinha sido divulgada da forma que foi no início desse ano. Queria te pedir um pouco para contar um pouco como é que foi esse processo, um pouco tipo, dessa crise no governo Bolsonaro, onde ela meio que não aparecia, né? Pelo menos para o grande público, assim, para a sociedade brasileira. E aí, se você puder também complementar, falando um pouco sobre como é que está a situação hoje, né? Depois aí, já de 9 meses de que a crise foi, assim, divulgada, né? Digamos assim. Então, esses últimos anos foram um pesadelo, né? Para todo mundo. Mas para os Yanomami, né? Eu acho que para os povos indígenas, para as minorias, foi muito pior. Por causa da pandemia, mas sobretudo por causa da negligência, né? Da negligência que é criminosa, né? Que foi o governo Bolsonaro. De um projeto político, porque isso, sabe, quando a gente fala negligência, parece que ele, não, passou batido, não, é um projeto político, né, que ele tem desde a época que ele era deputado, e que o carro-chefe era a terra Yanomami, né. Eu já vi refugiados, eu já vi gente em conflito em vários países e a gente sabe que essas imagens de fome extrema, de fragilidade extrema, de abandono extremo, elas são assim, são muito fortes, são muito tristes, são muito pesadas. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso dentro do meu país.
em período de paz? Então, a gente tem um processo que se agravou consideravelmente nos últimos anos, que é esse sistema de saúde que foi super fragilizado, né? As bases de proteção também, os órgãos fiscalizadores, tudo isso foi, né, durante a pandemia, os únicos que entravam na terra Yanomami eram os garimpeiros, né? Nem a gente que trabalhava podia entrar, por causa da questão do isolamento, né? Do distanciamento. Então, assim, e mesmo a mídia, porque, assim, isso eu também falei em outra entrevista, que a mídia fez, né, a grande mídia divulgou isso, mesmo no ano passado, né, saíram nos jornais, saíram na TV, tipo, a questão Yanomami foi publicizada de uma maneira como nunca tinha sido antes. E mesmo assim, a gente não conseguiu, né, denúncias foram feitas, né, para cortes interamericanas de direitos humanos, quer dizer, era como se fosse uma morte anunciada, né? A gente já ia em vão, a gente falando o que estava acontecendo. Eu falo a gente porque durante esse tempo também a gente criou uma rede de pesquisadores e pessoas que trabalham com os Yanomami, que a gente tentou se mobilizar durante o período da pandemia para poder justamente noticiar o que estava acontecendo, ter informações e poder subsidiar, né, algumas ações. E aí, quando finalmente, né, com essa mudança de governo, a gente tem uma resposta, então, num certo sentido, foi um alívio, porque a gente estava, nesses últimos anos, também falando sobre isso o tempo todo. Inclusive, ano passado, que foi o ano que eu lancei o livro, em todas as vezes que eu falei, e isso eu faço questão de sempre falar, porque onde eu fiz a minha pesquisa não foi numa região que tinha garimpo. E como o meu tema é sobre sonhos, então, assim, eu fiz questão de falar no início do livro de que a gente não pode falar, né, as pessoas sempre acham bonito, os Yanomami, os sonhos e tal, sem fazer direção, né, sem fazer referência direta ao que eles estão vivendo, né, porque eles estavam vivendo e eles continuam vivendo. Então, teve uma resposta imediata, né, que foi essa resposta à crise emergencial, sanitária, humanitária, que teve um resultado importante, né, que eu acho que foi uma retirada significativa dos garimpeiros da terra Yanomami, mas isso não significa que eles foram embora, né? A gente sempre tem que lembrar que a terra Yanomami tem dimensões muito grandes e que é um lugar de difícil acesso, então é óbvio que você não consegue fazer isso em muito pouco tempo. Então, acho que teve uma resposta muito rápida do governo, que foi importante, mas não acabou, né? A crise, eles ainda continuam. Há regiões, isso também eu sempre faço questão de falar, porque quando as pessoas começam a falar que, não, a gente tem noção da dimensão da crise. Não, a gente não tem, porque tem inclusive região que a gente ainda não tem notícia do que aconteceu. Então, se a gente não tem, como é que a gente pode saber a dimensão da crise? Agora a gente está tendo a possibilidade, em diferentes ministérios, de ter projetos, e esses projetos, tem que ficar claro, que precisa ser pensado a médio e longo prazo, né, a longo prazo, seja de segurança alimentar, porque a gente ainda tem uma questão de nutrição que ainda continua alta em várias partes da terra Yanomami, tem uma questão, a malária ainda está fora do controle em vários lugares, quer dizer, ainda falta muita coisa, né, ainda falta estruturar esse sistema de saúde, né, os polos bases que fazem o atendimento básico dentro da terra Yanomami, falta estruturar as escolas, falta que foram abandonadas, assim, é um paulatino abandono, né, que aconteceu nos últimos anos, e que é preciso retomar através de políticas públicas. E pensar que também, gente, que, para além, a gente tem uma tragédia humana, né, que é isso, os Yanomami passarem por isso uma segunda vez, sabe, é um escândalo, e que a gente não pode, né, a gente precisa seguir com algum plano que realmente possa fazer uma diferença. Agora, os impactos que o garimpo causou para os Yanomami, isso a gente ainda não tem noção, seja a questão do mercúrio, por exemplo, né, o mercúrio, que a gente sabe que tem lugares que tem uma alta contaminação de mercúrio e que causa danos neurológicos, né, e então a gente tem uma geração, a gente ainda vai ver o desdobramento do que foi essa tragédia nas próximas gerações, né? E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. E, Hanna, agora em 2023, você está lançando um livro infantil também sobre a temática dos sonhos Yanomami, com ilustrações do Gustavo Caboclo, né, que é do povo Wapixana. Se chama Mariri, é assim que fala Mariri? Mariri, a Árvore dos Sonhos. Como é que foi escrever sobre esse tema para as crianças? Na verdade, essa historinha eu escrevi ela na época um pouco da pandemia, né? E faz parte do projeto, foi antes do lançamento do livro do ano passado, faz parte de um projeto
pessoal de falar sobre questões indígenas, povos indígenas para as crianças. E também tinha a ver um pouco como foi durante a pandemia, e a gente estava, né, no governo, não faz menção ao governo, obviamente, que eu não vou ficar escrevendo isso para as crianças, mas era um pouco como escrever sobre tantas coisas, né, que estavam acontecendo. Como que a gente vai explicar isso para essa geração de crianças? O que foi isso, né? Como que a gente consegue explicar para a gente, que é adulto, já é difícil. Como que a gente consegue explicar para elas o que é? Então, a ideia era um pouco falar de questões, né, do cotidiano, nesse caso específico desse livro, e é uma trilogia, já fala aqui que esse é o primeiro, que foi a pandemia, mas também fazer referências à floresta. Então, a protagonista é uma menina da cidade que encontra o Davi em sonho, na floresta. Quer dizer, as crianças precisam saber, desde pequenas, e na escola, então a ideia é que o livro entre também em programas, né, em escolas públicas, porque não é todo mundo que pode comprar um livro, que as crianças saibam, desde de pequenas, quem é o Davi Copenau, quem são os Yanomami, que é um dos mais de 300 povos que vivem hoje no Brasil, sabe? E que a questão indígena, os temas indígenas, deixem de ser tratados como se fosse algo do passado, ou que só é lembrado no dia 19 de abril, né? Então, isso é um processo político, né? As crianças precisam saber disso, porque quando a gente fala de diversidade, a gente precisa conhecer essa diversidade, né, para poder compreender a realidade. Então, um pouco essa ideia. E também vai ao encontro também de algo que o Davi sempre fala. Ele falou, eu gostaria que os Nababa, isso ele fala na Casa do Céu também, bom, os Nababa não entenderam muita coisa, mas eu espero que as novas gerações possam entender. Então, e ele fala sempre de um aspecto eu queria que os brancos soubessem quem são os Yanomami, o que a gente vive, como a gente pensa, a partir de uma perspectiva que fosse bonita, do que a gente tem de belo, e não pela tragédia, né? Porque essas crianças morrendo de nutrição sem comida, não são os Yanomami, né? Isso aí é o impacto do garimpo na vida dos Yanomami. Então, ele queria mostrar o que há de bonito. Então, a ideia era mostrar um lado bonito. Maria é a árvore dos sonhos, que para mim é uma das imagens mais belas que tem na mitologia Yanomami, que os sonhos dão nessa árvore. Então, quando as flores desabrocham, ela envia o sonho para as pessoas. Então, é um pouco isso, uma maneira de falar de sonho, de floresta para as crianças na cidade. Legal, Ana. Bom, a gente está chegando ao final do episódio. Eu gostaria de encerrar devolvendo para você a palavra para falar um pouco sobre a dedicatória do livro, né, que é aos povos indígenas que fazem dos seus sonhos resistência. Como é que os sonhos contribuem aí para os povos indígenas e os Yanomami, né, em particular, resistirem a essa realidade aí tão adversa? E aí se permitir, e também, né, e sonhar, né, usando a palavra do sonho, né, sonhar com um futuro aí melhor. Então, é dar justamente ao sonho esse lugar fundamental que ele tem, né, na vida desses povos. Então, eles são resistência porque depois de mais de 1.500 anos, eles estão aí resistindo, né, sem terra, muitos, né, sem terra, sem falar a língua, e é importante falar sobre isso, porque as pessoas, né, tendem a pensar que os indígenas que não têm terra, e a gente tem um marco temporal que é uma questão, assim, enfrentada atualmente, né, que é de não reconhecer os direitos originários desses povos às suas terras tradicionalmente ocupadas. Então, assim, um povo que conseguiu passar por tudo isso e continua, né, e continua lutando e continua forte. Então, assim, e que coloca os seus sonhos, assim, como um lugar fundamental para poder fazer política, para poder pensar o mundo e para poder seguir resistindo. Então, eu acho que a gente aprende, né, com isso, entendendo um pouco desses mundos através dos sonhos. Então, eles continuam sonhando. E aí o sonho é presente, né? O sonho tem essa coisa, essa dimensão do futuro, do passado, mas o sonho também é presente. Eles estão aqui e eles vão ficar. Então, é isso. Marco temporal, não. Vocês podem cortar essa parte, mas eu não podia deixar de falar. Não, a gente não vai cortar, não. Eu não Marco cortaria, temporal, não, certeza. Marco temporal, não. Demarcação, sim. Sabe? Exatamente, demarcação já. Hanna, super obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu, Hanna. Foi muito bom. Hoje recebemos a antropóloga Hanna Limuja. Ela lançou pela editora Ubu o livro O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. E você já sabe, assinantes do Diplomatique compram um livro com 20% de desconto no site da editora Ubu. Se você ainda não é assinante,
considere fazer uma assinatura a partir de R$ 12,90 e colabore com o nosso trabalho. E estamos com uma promoção de 10% de desconto em qualquer assinatura. É só usar o cupom DIPLO10. Acesse diplomatic.org.br/assine e aproveite, que é só até 30 de setembro. Agradecemos pela audiência. Se você gostou desse papo, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilha em suas redes sociais. Assim a gente alcança mais pessoas. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Valeu e até semana que vem. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br